Ok, então vamos lá. Na semana passada, Ruth veio, não veio? Sim. Ah, então Ruth vai... Retrasada. A Ruth vai salvar hoje a A Priscila hoje não pôde vir, ela mandou avisar que não ia poder por causa que ela estava viajando. O seu marido foi viajar, então ela não podia vir hoje. Então a gente falou sobre a Sachalot, os pães para o Shabat, a gente já falou. Preparativos para honrar o Shabat, a gente já falou, comprar uma coisa antes, etc. Degustar o prato para o Shabat, né, que é uma coisa honrosa, de você preparar, se preocupar com isso. A gente falou sobre um pobre também deve celebrar o Shabat de maneira especial, então um pobre tem que se esforçar para cumprir o Shabat da melhor maneira possível. E a comunidade tem que se preocupar também de manter um pobre com o Shabat, ok? Isso a gente já estudou. Realizar tarefa na véspera do Shabat a partir de Mincha Ketanah, a gente também já falou isso, em prol do Shabat. A refeição permitida é uma refeição para uma mitzvah na véspera do Shabat, isso também a gente já falou. Aí depois a gente foi para a Alahá número 11, que é ler a porção semanal 2 vezes no hebraico e 1 vez na tradução. Isso a gente já falou sobre Shabat? Não? Então vamos lá. Tá marcado como 16 de Adar, que era o estudo que o Beit Yosef estava fazendo desse capítulo. Capítulo 72, na Alahá número 11. Tá? Quem está aí com o material impresso. Vamos lá. Ler a porção semanal 2 vezes no hebraico e 1 vez na tradução. Isso no Shabat, ok? Todo judeu tem a obrigação de combinar o estudo de Torá com o programa do público. Ou seja, tem uma programação que todo mundo vai fazer junto, ok? Isso é a comunidade. Há uma obrigação de nós mantermos a nossa vida comunitária em comunidade. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que cada um tem uma obrigação pessoal e particular. Ok? Então nós temos que entender 2 coisas. Eu tenho que me preocupar com o galerão, com o público, com a comunidade, e tenho que me preocupar com a minha vida espiritual, com a minha vida em comunhão com a Torá, em comunhão com a Terra. Ok? Primeiramente. Sim. Mas são 2 coisas que devem andar lado a lado. Então vamos lá. Ou seja, é preciso ler toda semana 2 vezes a porção semanal da Torá, em hebraico, e 1 vez na tradução. No caso, estamos falando do aramaico. Ok? Como a leitura da próxima porção semanal da Torá é iniciar em Mincha de Shabat. Ou seja, é começado a ler a primeira porção no início do dia, tá bom? E logo em seguida da primeira porção é lida a porção, logo no finalzinho, na noite do Shabat é lida a segunda. Quando o público da comunidade ele se mantém depois do Mincha e faz Arvit junto, ou seja, faz todas as orações de sábado e já emenda depois de domingo, aí já faz a segunda leitura do Mincha, ok? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. É permitido começá-la a partir do domingo, ou seja, das primeiras horas da noite do sábado. Todavia, é mais meritoso, é mais honroso ler após o meio-dia da sexta-feira, ok? Vamos lá. Deve-se ler sessão por sessão, parte por parte, aliá por aliá. Não importa se ela é aberta ou fechada. 2 vezes em hebraico, 1 vez em aramaico. Era assim que era feito. Essa é a conclusão do Gaon de Vilna. Gaon de Vilna é que ele trouxe essa interpretação. Mesmo quando a sessão termina na metade do versículo, ela deve ser interrompida ali. Após completar a leitura em aramaico da última sessão, é correto ler o último passuk em hebraico para encerrar com o versículo da Torá. É correto não conversar durante a leitura. Também é costume ler em seguida a Haftarah. Outros também costumam ler depois do cântico dos cânticos, depois do Shir HaShirim. Como é que acontece? Quais são as leituras que são obrigadas a cada dia da Torá que a gente faz? No domingo a gente faz qual leitura? Primeira leitura. Na segunda, qual é a primeira leitura? Qual é a leitura que a gente faz? A segunda aliá, e assim por diante. No Shabat, como é que a gente faz? Quais são as leituras que têm que ser lidas? Não. A obrigação é a 7ª aliá, que é do Shabat, e o Maftir, que é o encerramento, o fechamento. Ok? Por isso que está falando 2 leituras. Ok?
Essa leitura do Shabat, quem que faz? É a mulher ou o homem? Na verdade, como a leitura, a obrigação é do homem, porque ela tem um tempo fixo, mas a mulher também tem uma outra obrigação. Qual é a obrigação da mulher nesse caso? É receber a Torá para si. Todos os israelitas, seja homem ou mulher, têm a obrigação de receber o Malchut HaShamayim, o reino dos céus, que é a Torá. Ok? Então a mulher é obrigada não pela leitura fixa, mas pela internalização da Torá. Ok? Então ela é obrigada por isso, não porque é uma obrigação de tempo fixo. As obrigações de tempo fixo, porque a mulher tem que cuidar da família, elas são desobrigadas, essas obrigações que são de tempo fixo, tá bom? Toda mitzvah que ela envolve tempo fixo, a mulher está desobrigada. Nesse caso, a mulher só está obrigada porque ela é obrigada também a receber o reino do céu, ok? Então ela é obrigada a fazer essa leitura da Torá, tá? Mas a obrigação de fazer a leitura é do marido. Mas a mulher pode fazer e deve fazer, ok? Tá bom? Então, na verdade, a mulher tem que cuidar para que a família possa ter esse envolvimento com a Torá diário. A mulher tem que falar o seguinte: marido, você já fez o seu filho, já programou a leitura com o nosso filho? Na verdade, o ideal é que todo mundo leia junto em casa. Mas, se a mulher tem as suas obrigações no lar e o marido vai fazer isso para os filhos, é a obrigação do marido. Ela pode ler sozinha, se ela quiser. O ideal é que ela leia com todo mundo e que o marido faça a leitura. Mas se caso o marido não faça por algum motivo, ela pode fazer com o seu filho. Tá bom? Porque, na verdade, a criação dos filhos também está muito ligada com a mulher. Tá? Embora se o marido saia da obrigação, aí a obrigação recai sobre a mulher. Tá bom? Ok? Mas a mulher, de preferência, deve obrigar o seu marido a cumprir essa mitzvah. Até porque ela tem a ver também com a ligação com os filhos. Tá? Porque diz lá, isso é uma mitzvah de tempo fixo. Vocês vão ensinar para os seus filhos de manhã e de noite. Está natural, está no chamar, a gente reza isso. Inculcarás os seus filhos amanhã e à noite. Então, como é tempo e é uma obrigação de tempo, é do marido. Então, essa obrigação, ensinar para o filho Torá, é do marido. Tá? Mas a mulher pode participar disso. Ok? Tudo bem? Vou continuar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se ela for viúva. Se ela for viúva, ela tem a obrigação de receber uma Malchut HaShamayim. Tá? Não obrigação de ler a Torá de tempo fixo, mas de receber uma Malchut HaShamayim. Ok? Ou seja, ela tem que ler a Torá para poder receber a Torá sobre si. Mas ela não tem que ler a Torá porque tem que ter tempo fixo para ler a Torá. Entendeu? Esse tempo fixo seria exatamente o quê? Que eu não tô... Vocês vão ensinar os seus filhos pela manhã e à noite, inculcar os seus filhos, falando dela andando no caminho, andando pela casa. Ela não tem, a mulher não é obrigada. Pelo tempo fixo, não. Quero que vocês entendam o seguinte: qual é a regra? A regra é a mulher é desobrigada, toda mitzvah, todo mandamento que tem tempo fixo, a mulher não está obrigada. O que a gente pode fazer? Que ela é positiva. Sem tempo. Não, não é isso. É o seguinte: como essa mitzvah, ela tem um tempo determinado, ou seja, tem que ler de manhã. Exato. E tem que ler à noite. Okay. Entendeu? Então, é obrigação do marido porque ela tem tempo fixo. Então, o marido tem tempo fixo. Lê de manhã, que ele sai da obrigação quando ele reza o Shema. Ele já leu a Torá de manhã. De noite é para ele estudar. Entendeu? Sim. Aí, apesar de ele também fazer isso também com a intenção quando ele reza o Shema. no caso, o filho não vai ter esse exemplo dentro de casa. Como é que fica a vida dele em relação a Hashem? Não, a mulher tem que ensinar para o filho o que ela tem que Então, fazer. Mas ela não tem a obrigação. Ela pode fazer. Até porque ela fazendo, o filho vai... Sim. O espelhar. que eu estou tentando fazer para que vocês entendam é o seguinte: ela pode, ela não é obrigada. Você está entendendo? Uhum. Ok? Entendemos? Porque assim, na falta do pai, eu queria entender como é que, entendeu? A mulher vai passar isso pro filho. Que pode Depende acontecer da um idade. pouco, Se ele for bar mitzvah, ele é a obrigação dele. Fazendo pequenininho, 4, 5, Sim, aí ela pode fazer, pode e deve. Na verdade, Raverim, existe um hábito de se fazer, de se rezar o chamar com o filho mesmo na gestação. Muitos pais já rezam chamar com o filho na gestação. Está na barriga da mãe, ele está lá, chamar Israel, chama ela aqui, não chama errado. E aí quando nasce, tem aquele manualzinho de bênção para crianças, onde ele faz a oração que a Torá é uma herança para Yaakov, e para os filhos de Israel, e etc. E algumas obrigações que são para as crianças, que não são obrigações, mas que são o mínimo que a criança precisa saber. Então ele é orado junto com a criança, tá bom? Então isso é que é obrigado para ela. Agora, quando ele entra no bar mitzvah, a obrigação dele é de estudar a Torá de manhã e de noite. Que pode substituir, um deles pode substituir pela leitura da Torá, o Shema, ou só simplesmente fazer o Shema. Essa é a obrigação. Mas o ideal é que ele leia a porção diária também, tá? Porque é uma obrigação do pai ensinar pro filho. Essa é uma obrigação do pai, tá bom? A mãe não tem a obrigação, mas ela pode fazer, tá? Então, mães não se isentem dessa mitzvah, você pode fazer, mas lembre-se que o seu marido é obrigado. Então, faça um esforço para que o seu marido faça, tá bom? No caso,
No caso da viúva já se torna meio que uma obrigação, que é só ela, Exatamente, né? é isso que eu tô Só ela. querendo. Não, Ela não tem que sentir-se obrigada. sim. Se ela não fizer, ela não recebe a culpa. Ela não recebe a culpa, exatamente, essa é a questão. Porque ela está cuidando do seu filho. O exemplo de vida dela já é o suficiente para ele entender que a Torá é importante. Mas ela não precisa ensiná-lo a Torá lendo a Torá, entenderam? Mas Qual é a se questão? fizer, Se fizer, é meritoso, é legal, bacana. Ok? Vamos continuar aqui então. Onde é que a gente parou? Alahá de número 11 ainda, não é isso? Isso, está no terceiro parágrafo, né? Deve-se ler a sessão por sessão, não importa se ela é aberta ou fechada. 2 vezes em hebraico, 1 vez em aramaico, a gente já leu isso aqui. Versículo da Torá, cada pedacinho por pedacinho. Cântico dos Cânticos que a gente já leu. Então é o último parágrafo dessa alahá. No caso de alguém que se encontra viajando e no local onde está só há um livro sem tradução, a Torá deve ser lida 2 vezes e ao chegar em um local onde há um livro com tradução deve ser proferida. Ok? Ah, mas e se eu não conheço muito bem, estou começando falando de chuvá, como é que eu faço? Você leu 2 partes do Shema em hebraico, Shema Israel e Ve'ahavta, você já leu 2 coisas na Torá em hebraico. Ok? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Aqui tem 2 anotações. Vamos ler aqui essas anotações. 2 não, tem a 15 e tem a 16 da segunda sessão. Vamos lá. 2. Primeira coisa. Mishnah Brurah, no 285, na alahá número 2, diz o seguinte: há quem afirme que a cada versículo deve ser lido 2 vezes no hebraico e 1 vez a tradução. É possível seguir conforme qualquer uma das opiniões. Ou seja, tem opinião, segundo a Mishnah Brurah, que tem gente que faz o seguinte: lê um versículo, por exemplo, Shema Israel, Shema Elokeinu, Shema Echad. Repete, Shema Israel, Shema Elokeinu, Shema Echad. Ouve Israel, Eterno Nosso Eloquim é um. Ou seja, ele lê 2 vezes em hebraico, imediatamente lê na língua traduzida. Você lê o próximo passuco também 2 vezes em hebraico e depois traduzido. Há quem faça assim, mas há 2 opiniões, a outra também é válida. Você lê a primeira vez num momento do dia, a segunda vez no outro momento do dia e depois em português. Ok? Essas são as opiniões. Vamos lá. 14ª dentro desse estudo de hoje. Há quem evite comer até uma refeição leve após o meio-dia. Ou seja, passou do meio-dia a pessoa nem faz uma refeição leve, porque isso pode dar moleza, isso pode interferir no tempo. Às vezes tem um banquete muito grande, a gente já falou isso um pouquinho há um tempo atrás, e pode interromper ele de fazer amidá no período da tarde. Ok? Há quem coma mesonoto e fruto. O que é mesonoto? São sobremesas. Mesoná é sobremesa e mesonoto são sobremesas. Tá? Só come um lanchinho ou outro para não fazer uma grande refeição após o meio-dia, que é para não atrasar a questão das orações. E aí come só frutas ou mesonoto. Está lá no Kaf Haim 249, 19. Refeição de Purim, de Bar Mitzvah e de resgate do primogênito, Pirion Rabena, isso a gente já falou, quando cai no dia específico, todas são consideradas refeições comemorativas seu dat mitzvah, ou seja, é uma refeição de mitzvah. Ela é uma refeição que tem que ser mitzvah, porque é um dia que você tem que ter prazer nela. Então é uma obrigação. Na sexta-feira, deve ser proferida a leitura da porção semanal da Torá 2 vezes em hebraico e 1 vez na tradução em aramaico, ou em português no nosso caso. Há quem costume proferi-la após o shacharit, outros após o meio-dia. Há quem há que atentar exatamente por ler 2 vezes o versículo da Torá com a melodia e 1 vez com a tradução sem melodia. No fim, deve ser repetido em hebraico o último versículo da porção. Caso não tenha proferido na sexta-feira, a pessoa deve proferi-lo antes do Kiddush da manhã, do Shabat. Caso ainda não tenha proferido, ela deve recitá-la durante o restante do dia. Se ela ainda não tiver proferido, ela deve finalizar a leitura até a quarta-feira. Se isso não ter sido feito, há quem afirme que ainda assim ela deve concluir a leitura quando lembrar. Há que ser rigoroso em dia a leitura do Simchat Torah, da alegria da Torá, né, que eu acho que é aproximadamente em setembro.
16. A 16ª explicação aqui, nesse estudo diário. Também virou costume ler a Haftará, a porção daquela semana, ainda que no dia seguinte vá ser lida na sinagoga na Haftará, ou seja, sexta-feira na preparação. Por exemplo, quando é Shambat e Rosh Chodesh, e aí está lá no Shulchan Aruch também, no capítulo 285, a gente ainda vai ler mais lá na frente, no Beit Ishai, no Lech Lechá, quando fala da Parashá de Lech Lechá, 9 e 11. Isso aí são todas as informações que ainda vão aparecer também quando chegar no Yom Kippur. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos passar. Estudo do comentário de Rashi. Geralmente existem vários tipos de estudo da Torá. Um deles é o estudo da Torá junto com o Shulchan Aruch, tá? Que é o estudo do Mitzvot. Existe também o Mishneh Torah, que é do Rambam. O Rambam tem um livro chamado Mishneh Torah, que ele fala todas as Mitzvot, aquelas que são práticas da atualidade e aqueles que não são práticas da atualidade, que só servem só para o Beit HaMikdash. Ok? Existe também a Mishnah Brurah, que é do Hafetz Haim, que é uma outra tipo de leitura também, que é feita só de mitzvot práticas. Isso é uma forma de estudar a Torá. Segunda forma de estudar a Torá é quando você estuda o Talmud. Que o Talmud ele não tem estudos assim, não explica o que é a Torá. Eles discutem o que é a Torá. O Talmud ele pega várias opiniões de várias pessoas, fala, não, é isso, é aquilo, é aquilo outro, discutem, não, mas o meu rabino disse isso, não, mas o meu rabino estava errado e disse isso, o outro rabino disse tal coisa, tem toda aquela discussão para chegar numa resposta. Isso é uma forma de estudar a Torá. A terceira forma de estudar a Torá, que é a mais básica, que é para crianças, ou então para quem está começando, Baal Teshuvah, ou para quem é considerado pela a União Ortodoxa, como o Bnei Noach. Como é que é? Ele estuda a Torá com Rashi. É a Torá, simplesmente a Torá, e tem uma pessoa chamada Rashi, né, é o rabino Shlomo Yitzhak, o Rashi, ele tem um acrônimo chamado Rashi, que ele explica a Torá de forma literal. Ele pega cada passagem da Torá, ele explica cada verbete da Torá, e faz a explicação que ela tem, e quais são as aplicações disso literalmente. O Rashi não trata nenhuma das discussões teológicas dos rabinos, nenhuma. Ele até leva em consideração, mas ele não usa, tá? Ele usa simplesmente o texto pelo texto. Esse é o Rashi. A maioria aqui não tem um exemplar aqui da Torá, não tem, depois eu mostro para vocês. Ela tem, acho que aqui vai dar para ajudar um pouquinho vocês entenderem. Na lei de Moisés, da editora Sefer, ele tem o texto aqui em hebraico, tá? O texto aqui, um quadradinho com o texto em hebraico. Aqui no canto ele tem a tradução Onkelos, que foi o Onkelos que traduziu para o aramaico, tá? Aqui da mesma porção, e aqui em aramaico, uma coluna. E na parte de baixo tem a Torá com Rashi, tá? E nessa parte de baixo tem as explicações de Rashi do texto. Então, a Torá da Sefer ele tem 3 colunas de explicações básicas. E tem outras também, mas essas são as básicas, tá? Então, essa parte de baixo inferior, que é a Torá com Rashi, é que todo mundo estuda basicamente. Então é isso que a gente vai falar aqui agora. Está em português? Geralmente não. É muito difícil ter em português. Tem algumas edições eu vou trazer para vocês, assim que sair eu vou trazer também na minha lojinha, quando eu trouxer eu vou trazer também esse Torá com Rashi. Tem uma versão da Sefer que tem em português. O Torá com Rashi em português? Não, com Rashi não. O texto em português de... Sim, tem a tradução. Ele tem, então, o que ela está perguntando se tem um Torá... azul, né? É um azul. Isso. Esse é a lei de Moisés da Sefer. O que ela está perguntando é se tem o texto... Não, se tem o texto do Rashi traduzido para o português. Não, isso não. Só o texto de hebraico e português mesmo. Tá? Não tem junto aqui a tradução do Rashi. Até tem outras edições, eu vou falar mais tarde sobre isso com vocês. Tá? Então, para sair... Mas geralmente estudo com Rashi, os cabelos eles traduzem do aramaico, ou Onkelos também do aramaico, assim, eles vão lendo em hebraico e aramaico, tudo junto e vai traduzindo simultaneamente. Bom, então é assim que geralmente é feito. Um dia a gente ainda vai tratar especificamente como é que é, mas vamos ver aqui o que diz aqui no Beit Yosef, como é que se faz. É apropriado todo o temente a Elohim estudar comentário de Rashi. Esse é o conselho do Beit Yosef. Sobre a porção semanal. Se for incapaz disso, a pessoa deve estudar a tradução da porção semanal da Torá na língua que compreende. Por exemplo, o livro do Sinai Uremá.
O Rená, ele é muito conhecido, que ele tem tradução por Yiddish, tá? Mas eu não me lembro se tem para português, só tem para o Yiddish. Então aqui está dizendo esse conselho para quem não entende a linguagem do Urashi, para poder entender o Yiddish, que é a linguagem muito falada pelos judeus ashkenazim da Europa, ok? Então o conselho, na verdade, qual é a ideia? A ideia é que você compreenda. Não é você ficar boiando no estudo da Torá. É você ter uma compreensão. E de preferência uma tradução rabínica. Porque ele vai dar uma tradução para o português mais próxima do sentido original do hebraico. Ok? Então vamos lá continuar. Então a Torá só é suficiente. Não, a Torá ela é suficiente se você compreendê-la. Entendeu? E se você tiver uma grande compreensão da Torá. Porém, se você não tem uma grande compreensão da Torá, é bom que você entenda as explicações dos rabinos. Entendeu? Ou o rabino, por exemplo, o Urashi, que ele explica de maneira literal, ele pega o texto e faz... O Urashi, ele trabalha, para quem está começando, o Urashi, ele trabalha mais ou menos, quem já me conhece, a minha estrutura de explicação. Ele pega o texto e diz, ó, isso aqui aparece tal em ocasião. Vou dar um exemplo do que Urashi a gente estava estudando ontem no grupo de estudo bíblico da Baixada no WhatsApp. A gente tem um grupo de estudo para quem geral, para todo mundo aprender alguma coisa. E nisso a gente estava falando o seguinte, vem cá, o Hanor, a gente citou várias explicações, vou citar uma que o Urashi deu, tá? Não vou entrar na discussão agora, que senão a gente vai estender muito. Mas o Urashi explicou o seguinte, diz que no texto sobre Hanor, sobre Enoque, que o sagrado tomou Hanor para si, e não se achou mais Hanor. Então, o texto fica meio vago, então ninguém sabe muito bem. Tem várias explicações do que vem a ser tomou para si. O que o Urashi faz? O Urashi não vai tentar explicar teologicamente. O que o Urashi faz? Ele vai ver aonde aparece essa expressão, tomou para si. Onde é que o Urashi encontra? Ele encontra isso no livro de Iov, de Jó. Quando Jó ele fala, os meus filhos o sagrado tomou para si. Ou seja, o que o Urashi falou? O Urashi ele faz o seguinte, olha, já que o texto fala que os filhos de Jó morreram, porque o Eterno tomou para si, então Enoque também morreu. Não é nada que foi arrebatado, ou coisa assim. Então, para o Urashi, como ele trata somente da questão literal, ele vai pegar o texto onde ele aparece em outros lugares e vai explicar. Então, a Torá só pela Torá, pode ser que a gente não consiga ter uma boa compreensão, só pela Torá. Então, você tem que pegar outros livros do Tanar e pegar a mesma expressão onde aparece. Então, para facilitar, o Urashi já fez tudo isso. Então, por isso que ele está dizendo, estuda o Urashi. Porque o Urashi já teve todo esse trabalho, passou a vida toda fazendo esse trabalho de tradução, não só a tradução, ele pega a comparação de texto. Então o Urashi ele tinha uma grande experiência, ele era bem mais velho que nós, ele tinha uma experiência grande com o estudo da Torá, ele tinha uma experiência de leitura de texto do hebraico, então ele tem essa facilidade. Então, para quem está começando, a gente está falando de começo de estudo para criança, para quem está começando agora, estudo de Torá, tem que obrigatoriamente ler Urashi. Por quê? Por causa da experiência dele e por conta desse método que ele faz de comparação de texto. Ok? Sim. Ele pega uma comparação de um texto no outro. Ok? Então por isso que é importante. Ler a Torá só pela Torá não vale? Vale. Mas você não vai ter uma gama de informação muito grande. Entenderam? Aí vai a minha pergunta, professor, assim, e o Urashi? Encontra na nossa tradução, no português? Dificilmente. Tá? Aí tem que fazer um acompanhamento. Do hebraico bíblico para poder acompanhar o... Ou ter acompanhamento... Porque... Vamos chegar nesse ponto agora, já que a gente está falando também sobre a questão de ensinar crianças. Ainda mais vocês, mães. E os pais estão aqui. O que acontece, na verdade, que a gente precisa entender em relação à mitzvah de ensinar o seu filho de manhã e de noite. Existe uma mitzvah. Só que nem sempre os pais têm um conhecimento apropriado para poder fazer isso com seus filhos. Eles podem fazer até o ponto que eles conseguem. E se fugir da minha possibilidade? Existe uma coisa que você pode fazer pelo seu filho. Contratar um rabino para poder dar aula para o seu filho. Por quê? Mas como é que eu tenho a minha obrigação é ensinar? Então como é que eu vou contratar alguém para fazer? Quando você usa os seus recursos financeiros para pagar alguém, para ensinar para ele, é como se você fosse o causador do ensino. Então, de uma maneira ou de outra, você é a causa daquilo ali. Você quem foi o causador para o seu filho aprender. Então, quando você... Mas aí você tem que intencionar também. Você não pode só pagar. Aí você tem que ter a intenção de falar, eu estou pegando esse dinheiro, que esse dinheiro aqui vai ser para a educação
bíblica do meu filho. Então vou contratar um rabino, e o rabino também tem que ter Eu intenção. gostaria de fazer, mas como eu não tenho condição... Exatamente, Claro, entenderam? você tem que botar o coração naquilo ali. Exatamente. tá A certo. grande coisa do judaísmo é você colocar o coração. Não é simplesmente fazer por fazer, é colocar o coração. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho vontade de fazer, só que eu não tenho como ficar o dia todo parando para ler Torá, eu não tenho como ter o conhecimento de comprar vários livros, eu não tenho essa gama de possibilidade financeira, de dinheiro ou de tempo. Eu tenho que trabalhar, tenho minhas coisas, tenho meus afazeres e tal, e eu não tenho o meu background, digamos assim, que a pessoa não tem, para poder fazer isso. Então paga-se alguém para dar um ensino de qualidade para os filhos. Entenderam? E aí, aquele professor que ele vai ter vários materiais para isso, vai fazer isso no seu lugar. Então você sai da obrigação também. Você pode fazer isso, mas se você achar que você não tem essa quantidade de gama de informação para isso, você paga o rabino que o rabino faz isso. Ok? Entendemos? Vamos lá. Alahá de número 12. Lavar-se e fazer a imersão ritual na sexta-feira. Ok? Chamado mikvah. Ah, mas Jacob, eu já ouvi falar que era mikveh. É mikveh ou mikvah? É mikvah. Porque mikveh é os ashkenazim que falam. Entendeu? A pronúncia ashkenazim. E mikveh e mikvah é a pronúncia sefaradim. Tá bom? Então, aqui é mikvah. O que é mikvah? Mikvah é o corpo de águas onde a pessoa faz a imersão antes de uma festa bíblica, antes do Shabat. Não é obrigação, mas é uma tradição. E é muito boa fazer isso, porque você está intencionando purificar-se, a sua alma nisso, tá? É chamada, a prática é chamada de tevilá, que é a imersão, e o corpo de águas é chamado de mikvah, ok? Entendemos? E o mais engraçado não, o mais legal é que tem a Vera Ruth está lendo um livro que se chama Mikvah, né? As águas purificadoras, é esse o nome? Nossa, Maravilhoso, né? muito bom. Muito bom. Todo mundo tinha que ter esse livro, né? Bezerra Eu Hashem, recomendo mesmo. É. Excelente, gente. Ai, que homem inteligente. Bezerra Hashem, eu vou trazer esse livro para a lojinha também para vender. É um dos livros básicos que todo mundo tem que ter em casa. Muito profundo. E nele fala o seguinte, que isso está na Alahá também no Shulchan Aruch, algumas pessoas também estudaram isso no Shulchan Aruch também com a gente, é o seguinte, entre uma... Vamos fazer algumas escolhas aqui. Na sinagoga, só um minutinho, entre ter um rabino e ter um razão para reza, qual que é mais importante? Eu só tenho dinheiro para contratar ou um rabino ou um razão para reza. Qual? Um razão que tenha kavaná de verdade. Ah, eu acho Qual? que razão. Hã? Razão. Razão? Allah diz que não, que é o rabino. Aí, tá vendo? Que é mais importante a Torá do que a própria Esse intenção que de é os oração. dois. Né? O ideal é que tenha os dois, mas o mais importante é o rabino. Porque a Torá sim. Talmud Torá Keneged Kulam. O estudo da Torá é a base do mundo. Entenderam? Então, com o estudo da Torá, eu posso, particularmente cada um, formar a kavaná, a intenção no coração. Agora, se só tem o rabino, se só ele tiver a kavaná na sinagoga. Entenderam? Entenderam qual é a questão? Só ele vai ter a kavaná, só ele vai cantar bonito, só ele vai colocar o coração nisso, em toda a comunidade. Entenderam qual é a questão? Entre um rolo de Torá e entre um Beit Knesset, ter uma estrutura para fazer as orações e ter um mikvah. O que eu escolho? Eu tenho dinheiro para construir uma coisa, ou um mikvah ou ter a sinagoga. Qual que eu escolho? Mikvah. É mais importante. Porque a purificação e a pureza familiar do lar, da vida, do relacionamento do marido e da mulher, é mais importante. Entenderam? Por isso que a gente é muito mais dado a não aceitar, tá? Então entendam, por favor, que não é uma questão religiosa e tal, é uma questão de sobrevivência. É muito mais fácil você não aceitar um casamento onde a mulher não é judia por causa disso. Porque para se ter a relação do casamento é preciso ter pureza. E depois do período de nidá, da menstruação, tem que fazer o mikvah. É obrigação. Entenderam? Então por isso que dificilmente a gente não vai fazer caso, a gente não vai interferir na vida da pessoa, mas apoio por um casamento onde a mulher não observa a Torá é muito mais difícil. Ok? Ima?
Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Particular e aquele que foi feito lá embaixo por aqui. Tá, ok. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Tá, para isso que é bom estudar a Torá. Quanto mais você estuda, mais tem dúvida e mais coisas a gente vai evoluindo. Vamos lá. Onde a gente parou aqui? Aqui, ok, vamos lá. É meritório lavar o rosto e as mãos e os pés com água quente na véspera do Shabat. Por que isso? Por que isso? Hã? Vamos lá, de maneira... Vamos tentar ir pela lógica. Fazendo pergunta para vocês para a gente poder tentar ter a lógica de fazer perguntas. Porque só com as perguntas a gente vai chegar na resposta. Sem pergunta não dá. Hã? Pra ficar limpo, né? Por que água quente, então? Se só para ficar limpo, por que água quente? Matar os germes, tirar a impureza. Hã? Tirar a impureza, matar os germes, tirar... Talvez, vamos lá. Não quero dar prazer? Mais prazerosa. Exato. Então, quando você, na verdade, o grande sentido é quando você se banha com água quente, nem precisava, mas toda hora vai. Você dura. A água quente, na verdade, faz com que o seu corpo relaxe. Então, vai te dar mais prazer no Shabat, na sexta-feira. Então, você está se preparando para o Shabat, na sexta-feira, você toma um banho de água quente, se lava com água quente, seu corpo vai ficar mais relaxado, então você vai ter mais prazer no Shabat. A ideia não é que o Shabat tem que ser várias proibições, você tem que se preocupar com ter prazer no Shabat. É uma mitzvah terona de Shabat, ter prazer no Shabat, ok? Então vamos lá. Quando possível, deve-se lavar todo o corpo com água quente e imergir no mikveh, mesmo com água quente. Aqui eu traduziram mikveh, mas é mikveh. Botaram com mikveh. O Gaon Rav Yaakov Ebeden afirma que não se deve lavar o corpo inteiro, porque isso cria dificuldades para manter relações conjugais naquela noite. Então, porque a noite de Shabat ela é apropriada, muitos rabinos são da opinião, há discussão, mas segundo a opinião desse rabino aqui que ele comenta o Shulchan Aruch, ele diz que não lava o corpo todo com água quente, por quê? Porque você vai ficar relaxado demais e você não vai ter relação nessa noite, e na noite da sexta-feira à noite, segundo alguns rabinos, deve-se fazer uma relação, deve-se ter relações conjugais com a esposa na noite da sexta-feira, porque é o dia em que a Shekhinat Hashem, a presença da Kadosh Baruch Hu, está mais intensa no povo de Israel. Então as relações maritais, como são sim santidade, relação sexual entre marido e mulher são sim santidade, então ela compõe também para dar prazer no Shabat, então deve ser feita com maior intensidade na sexta-feira à noite, então proíbe-se então inclusive alguns rabinos dizem que é para você não comer muito na sexta-feira à noite, justamente para poder ter a possibilidade de você não ficar cansado demasiadamente, você ter prazer no Shabat, inclusive na relação, e que você possa comer muito durante o dia do Shabat. Então durante o dia de Shabat você não tem relação, mas durante a noite você tem. Então eu vou ficar com os rabinos que dizem que não deve ter relações nas horas do Shabat. Sim, é uma opinião. É um mandamento Existe. que pertence... Sim. Entendeu? Okay. Vou Então, ficar com esse. eu dou as duas opiniões para vocês entenderem quais são as lógicas. A primeira lógica é porque não se deve ter relações, por alguns motivos e tal, em relação com a Eterna e tal. Por um outro lado, os rabinos dizem que isso é uma coisa, uma relação sagrada, dá prazer, e durante a noite, não durante o dia de Shabbat, durante a noite, deve ser feito antes de dormir entre uma das esposas. São duas opiniões que existem, tá bom? Vamos lá. Onde é que a gente parou? Tá. Alahá número 13. Pessoa com as quais é proibido tomar banho. Ok? É proibido tomar banho com o pai, com o sogro, com o padrasto e com o cunhado. Mas é permitido quando se costuma abrir a genitália na casa do banho. Cobrir a genitália na casa do banho. Se todo mundo for tomar banho. Lembrando que isso aqui é na época onde tinham casas de banho, tá? Onde não era um banheiro como aqui apertado e ia entrar todo mundo, não. Quando você tinha uma casa de banho, onde tinha uma banheira pública, onde as pessoas tomavam banho nessas casas de banho, tá? Então só era permitido quando se cobria a genitália para o banho. O aluno também não deve tomar banho com o seu Rav. O Talmid não pode tomar banho com o rabino. Todavia é permitido quando o mestre precisa de sua assistência. Ou seja, o rabino está doente e o aluno vai dar banho no seu rabino porque ele está doente, então nesse caso seria permitido. Ok? Vamos lá. Alahá de número 14.
Mas isso aí quando tinha essas casas de banho, né? Porque hoje, nas nossas casas, nós temos os nossos banheiros, né? Isso Sim. é cabimento. Sim, não dá. É. No caso, às vezes existem, por exemplo... Tomar banho com o seu aluno. Sim, não tem sentido hoje em dia. A não ser que isso seja também falando, já que está perto aqui de banho ritual, também pode ter alguma coisa a ver com mikvah. Entenderam? Tá próximo aqui, pode ter alguma coisa a ver. Ah, só se for. Então o que acontece? O discípulo não pode ver então o seu rabino fazer mikvah. Talvez seja essa a ideia também. Ou ele é fechado? Hã? O mikvah, ela é uma sala fechada onde se faz completamente nu. Mas tem o ritual, tudo nu? Tudo nu. Então não pode ter ninguém, a não ser a pessoa que for fazer o mikvah. Sim. Depende. Muitos mikvaot são feitos todo mundo junto. Entra o rabino, por exemplo, antes de Yom Kippur, entra todo mundo, todos os homens da comunidade. Não, homens e mulheres não, por favor. Todos os homens juntos para fazem. No outro horário, todas as mulheres juntas para fazer o cerimônia ritual e todo mundo nu. Entendeu? Menos a pessoa que vai fazer, que vai imergir nas mulheres. Depois a gente vai dar uma aula como é que é a função do mikveh, como é que ele é. Geralmente a sala do mikveh é bem menor do que essa sala aí, tá? O mikveh ele ocupa uma parte do quadrado e a pessoa entra numa escada e somente cabe a pessoa. Mas às vezes há mikvaot que são comunitários que são maiores, onde entram mais de uma mulher e tal, para fazer a mikvah com cada das mulheres. Eu vi algumas fotos, não tem nada a ver assim, uma piscina desse tamanho. Sim, são lugares bem mais restritos, sim. entendeu? Mas também depende do tamanho da comunidade. Especialmente quando a gente está falando de Yom Kippur. Porque em Yom Kippur as mulheres geralmente entram juntas e os homens também entram juntos também. Não, mulheres primeiro, depois os homens, só para ficar bem claro. Tá? Então são separados, mas geralmente. E é feito absolutamente nu. Bom? Então por isso que talvez seja esse o motivo de estar falando sobre o banho. Talvez seja por isso que está perto aqui mikveh com banho. Talvez esse seja o motivo. Tá bom? Lembrando que homens fazem imersão em homens e mulheres fazem imersão em mulheres. Ok? Ok? Vamos lá. Cortar o cabelo e as unhas antes do Shabat. Ok? 14. Alahá número 14. É correto enxaguar a cabeça e cortar as unhas em honra do Shabat. Se os cabelos estiverem compridos, eles também devem ser cortados. Tá? As unhas da mão e dos pés devem ser cortados no mesmo dia. As unhas e o cabelo também não são cortados no Rosh Chodesh, mesmo quando cai na sexta-feira. Ou seja, o Rosh Chodesh cai na sexta-feira e depois vai emendar no Shabat, então são 2 Shabatot emendados, então não se faz. Há quem atente para não cortar as unhas em sequência, portanto, elas são cortadas de formas alternadas. É iniciado o corte com a unha do lado direito, começando pelo dedo indicador, seguindo essa ordem: 2, 4, 1, 3, 5. Tem uma figura aqui que eu já vou mostrar para vocês. Na esquerda, primeiro se corta a unha do dedo anular e segue-se a ordem 4, 2, 5, 3, 1. Também há quem seja rigoroso em cortá-las na quinta-feira, porque elas voltam a crescer no terceiro dia. No caso do Shabat, é correto atentar para queimar as unhas. Miriam estava com dúvida sobre queimar as unhas. É correto atentar sobre cortar as unhas, mas não há obrigação. Tá? Então aqui, deixa eu ver quem está aqui só para ver a figura. Depois você dá pause aí e vê a figura. Cortar as unhas e queimá-las, tá? Então tá aqui, depois eu vou deixar aqui disponível para o pessoal ver. A figura tá aqui, a ordem que se deve fazer. E aí aqui tem os motivos pelos quais existem isso. Eu vou pular isso aqui na próxima aula, com mais tempo eu vou falar direitinho os motivos dos quais tem essa ordem, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo tem. A gente tem 39 minutos. Então eu vou dar mais 10 minutinhos e a gente encerra, tá bom? 15ª alahá. E a gente vai dar para os iniciantes. Vamos lá. Arrependimento na véspera de Shabat. Em primeiro lugar, só para explicar um pouquinho nessa aqui, da 14, é o seguinte. Por que se fala sobre cortar o cabelo antes de Shabat e cortar as unhas antes de Shabat? Pergunta. Tem a ver com higiene?
As unhas têm a ver com higiene, cabelo também. Mas também tem a ver com honra do Shabat. Porque eu não sei se vocês já repararam, a gente tem muito isso. Quando alguém não traz Sidur, ou quando alguém está com dificuldade de ler, o que a gente faz? A gente usa as mãos para mostrar o Sidur. A sinagoga ela é um ambiente de extrema santidade. A gente já viu quando a gente tratou de orações que a higiene é algo muito importante para Kadosh Baruch Hu, especialmente quando a gente está tratando de orações. O ambiente de oração tem que ser extremamente limpo. Quando a unha está grande, ela guarda resquício de sujeira dentro dela. Ok? E o cabelo também tem uma coisa em relação a respeito. Agora, mas também tem tudo a ver com prazer. Tudo isso tem a ver com prazer. Agora o rabino uma vez me falou o seguinte: mas se eu não tiver prazer em cortar o cabelo antes do Shabat? As unhas não tem discussão. Para as mulheres é um pouco mais fácil, porque as mulheres, quando estão com a unha grande, geralmente elas não têm como tocar em alguma coisa que vai guardar sujeira e elas têm um grande cuidado. Então, para as mulheres, antes do Shabat, pelo menos na véspera, a mesma regra vale, só que em vez de cortar, vocês pegam aquele negócio que limpa a unha, que eu não sei o nome, e passa aquele negócio de madeira do dentro. Como é que é o nome? Lixa, Palito ou lixa, etc. Aí você passa aquilo ali para tirar todo o resquício antes de Shabat. Essa é a obrigação para as mulheres, essa é a alahá para as mulheres. Para os homens é cortar. Não precisa cortar, não para as mulheres que usam um pouco maior, tá? Mas contanto que você cuide da higiene, porque essa é a ideia, tá bom? E de lavar de preferência com água quente, como a gente já falou anteriormente. E cortar os cabelos também para as mulheres não é válido, a não ser que isso lhe cause prazer. Estou com pontas duplas, no Shabat eu vou ficar com aquele negócio de ponta dupla na minha cabeça e vou cortar antes. Então é válido cortar perto do Shabat. Tá? Chegou na quinta-feira, você corta o cabelo, pelo menos as pontas, para poder você não ficar com aquela neura de pontas duplas no Shabat. Você ter mais prazer no Shabat. No caso dos homens, se eu não gosto do meu cabelo cortado, o que eu faço? Então você não corta. Entenderam? Mas cuida ali. Sim, cuida, exatamente. A questão é a seguinte: não é para deixar o cabelo enlanhado gigante, a não ser que você esteja em um período de luto, ou perto de algum período de luto, por exemplo, no Yaim Noraim, ou nos dias do cavodo dos discípulos do Rebbe Akiva, alguma coisa assim. Aí tudo bem, você pode ficar com o cabelo grande, tá? Que é um caso específico especial. No caso você não está de luto, não está com um jejum ou alguma coisa assim, você deixa o cabelo, você corta o cabelo, a não ser que você não tenha prazer. Eu cortei o cabelo, acho horrível quando tu corta o cabelo. Então corta na segunda-feira, para você não ficar com aquele mal-estar durante o Shabat. Ok? Você corta depois. Em um Shabat para não ficar muito grande, não ficar aquela coisa parecendo um mendigo. Tá bom? Ok? Então essas são as ideias. Posso fazer uma observação? Sim, pode. Eu fico meia confusa e fico assim um tanto agitada com a opinião de alguns rabinos, porque veja bem, é tanta minúcias em relação a cortar a unha, porque dedo deve começar, entendeu? E o casal pode ter relação nas horas do Shabat. Quer dizer, essas minúcias não durante cortar, o dia, mas durante a noite do início. Cortar as unhas, se eu cortar, por exemplo, nas horas do Shabat, eu estou transgredindo o Shabat. Eu estou transgredindo, se eu cortar o cabelo, essas coisas, então eu estou transgredindo o trabalho. Quer dizer, porque já viu, um casal quando vai ter relações, ele há um preparo. Entendeu? Há um preparo, principalmente para a mulher. O homem não. O homem ele não precisa. O homem é igual o botão ali do basta ligar, ele está sempre disposto. Sim. Agora a mulher não. A mulher ela é mais seletiva, entendeu? Precisa haver um preparo. Então veja bem, nas horas do Shabat, eles vão estar envolvidos com coisas que não tem nada a ver com o Shabat. No meu entender, que é um mandamento. A opinião ele fala bem, santificar, quer dizer, é um dia separado. Entendeu? Então, eles têm que se banhar antes e têm que se banhar depois. Olha só a trabalheira. E ele está tirando horas, entendeu? Que devem estar envolvidas com o Hashem. Sim. Isso é uma opinião rabínica. Também tem rabinos que não pensam assim. Então, isso aí me deixa perturbada. Não, são opiniões que a gente tem que respeitar. Entendeu? É uma opinião. Por que é essa lógica? Porque, ao contrário do que ensina em algumas igrejas cristãs, não são todas, mas há um resquício um pouco do catolicismo, que o catolicismo pensava que mulher era pecado e a relação sexual era pecado. Então, tem rabinos que também são dessa ideia, entendeu? Que não vê o sexo como uma coisa boa,
Não, e há rabinos que, por aí. pensam... Pelo contrário, ele sim, é um... e há rabinos que pensam que é uma coisa sagrada. Ao contrário, é uma mitzvah ter relações. É mandamento a gente ter relações. Para esse grupo... Então, não é que todos os rabinos dizem que tem que fazer sexo durante as primeiras horas do Shabat. Não é isso. Alguns rabinos dizem que pode, outros rabinos dizem que não pode. Então, são duas opiniões distintas. Cada um explica a sua lógica. Cada um tem a sua lógica. Então, eu só trago as opiniões aqui. Entendeu? Essa é a questão. Para a lógica dos que não só dizem que podem, mas afirmam que tem de se fazer, é porque eles dizem o seguinte: sexo no casamento é uma mitzvah, um mandamento. E é um mandamento que dá prazer. Sim. E se é um mandamento que dá prazer, já que há um mandamento também de ter prazer no Shabat, então eles unem Não, as duas mas o coisas. mandamento deslaça. O mandamento em si do Shabat, ele enfatiza muito a palavra santificar. Sim, sim. E nós sabemos o que é santificar, é separado por um propósito, Sim. por um fim. Sim. Caramba, então o casal não pode esperar. Não, mais olha horas só, do não, Shabat deixa eu só explicar essa extravasar os Calma, deixa eu explicar só essa pai. questão também pra gente encerrar, pra gente não achar que aqueles rabinos são do demônio. Não, Não, eu tô também brincando não pra estou descontrair. dizendo isso. Não, eu tô brincando, só pra descontrair. Mas olha só, qual é a frase que o homem fala pra mulher quando eles estão no casamento, no palio nupcial? O homem fala? É. Te amo. Tá. Bíblico, casamento bíblico. Tá, mikudeshet li. Você é minha sagrada. Você é minha santificada. O mandamento da Torá é você santificar uma mulher para você, né? Então o que acontece? Então, não, a ideia. Interpretativo. Então o que acontece? O matrimônio, a concepção matrimonial, ela é sagrada, Sim. entendeu? Todos Então por os isso dias. que esses rabinos dizem que é É proibido. tanto que é bem claro, Orochi, Todos que os dias. é tanto que a concepção material ela é tão sagrada que existe, né, mitzvah, quando você, como por exemplo, uma relação fora do casamento, é condenado Sim. pelo Eterno. Então, Diz lá o leito sem marco, exatamente, seja o seu leite até sem marco. o ato de tudo fazer isso, no casamento e o ato de ter a relação do casamento é tão prova que uma coisa prova que é sagrado, que até quando você se fizer fora do casamento, é abominável. Então prova que é sagrado. Sim, verdade. Não é... Não, legal. Então essas Mas são as opiniões. Na minha cabeça, o judaísmo é completamente interpretativo. Cada rabino interpreta da maneira que acha bem. E o que a Torá diz? E cada um está interpretando de uma forma. Não, Fabrício, essa ideia de que o que a Torá diz é única e especificamente verdade absoluta, isso não existe, tá? A Torá, ela tem, é o que eu falei pra vocês, a Torá, ela é multidimensional. Eu não estou dizendo que esse rabino está certo, é que aquele rabino está errado. Eu já parei de achar as minhas opiniões. Eu vejo que ambos estão certos. Quem pensa como a Ruth está certo, quem pensa como outros rabinos que... Sabe? Ambos estão certos porque ambos têm uma lógica. Entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que eu devo fazer? O que o seu rabino disse, você siga aquilo. Entenderam? Essas autoridades é princípio. Então a gente não tem opinião Não, própria. mas aí tem também... Não é opinião própria. Presta, Presta, eu vou explicar de novo. Gente, Quem diz que o sexo não pode, porque eu tenho que servir somente a Kadosh Baruch Hu, está certo. Quem diz que o sexo pode, porque é santo, e que eu tenho que servir somente a Kadosh Baruch Hu, está certo, porque também é uma forma de servir ao Eterno. O sexo no casamento é uma forma de seguir o Eterno. nas horas do Se Shabat. você está debaixo da, se Isso você eu está falo, debaixo gente, da eu falo autoridade sem de um medo de rabino, errar. Entendeu? Não você está é, numa nas horas do sinagoga Shabat que o não rabino é. pensa Ah. que sexo Não entendi, pode. repete, por favor. Se você está numa sinagoga que o rabino prega, pensa que o sexo pode, você não concorda, procura um rabino Sim. em uma outra sinagoga Sim. que diz que o sexo não pode. Sim, exato. Ou também... Então fica com tudo, aí se você acha conclui, legal. né, na definição básica que o senhor trouxe para nós aí do Shabat, que é a questão de sentir prazer no Shabat. Se sente mal com isso? Sente mal não faz. Tudo é intenção, Isso que eu ia falar. tudo é a intenção, né? A questão do coração, né? Do colocar Isso que eu falo, se sente mal A com isso, verdade, não faz. a verdade é o seguinte, também. Vamos entrar na proibição da Torá. Existe proibição de fazer sexo no Shabat na Torá? Alguém encontra isso? Não. Por exemplo, não. Existe alguma afirmação que a Torá diz que tenha que fazer sexo no Shabat? Não. Também não. Entendeu? Então nenhum nem outro tem uma afirmação da Torá que fala o seguinte: pode ou não pode. Vocês estão entendendo qual é a questão? Então a gente traz as opiniões em relação a isso. Sim, no Shabat não temos que sentir prazer, como se relatou anteriormente em relação a tomar banho com água quente, se banhar com água quente. Não é uma forma de você sentir prazer? Então, de uma certa forma, o sexo também é uma forma da pessoa se sentir prazer. Sim, agora deixa eu só completar. Deixa eu só completar. Vamos lá. Deixa eu só completar as ideias do Rabino. É o seguinte.
é proibido se fazer durante o dia. Por que durante o dia? Porque isso vai te demandar tempo e vai te atrapalhar dos seus afazeres com relação ao Shabat. Orar e fazer todas as outras coisas. Durante a noite, é o período que você vai dormir mesmo. Entendeu? Essa é a ideia daquele lado que é a favor. Mas o Shabat não começa ao escurecer? Sim. Então já está dentro do dia. Então, mas é um período que você está dormindo, correto? Então você não faz nada. Vai desposar. Entendeu? Então essa é a opinião. Estou explicando as opiniões. Ok? Essa questão de... Aí eu fico conflitada, eu fico confusa. Não, mas a opinião da senhora está correta. Você não... Claro, eu tenho que colocar aqui, gente. Eu não vou Não, tá ficar corretíssimo. Entendeu? Corretíssimo. Quer dizer, eu não posso acender um fogão. Sim, entendeu? é proibido. É proibido. Sim. Inclusive isso está até isso está dentro da lei do Ruquim, né? Porque também a Torá não explica. Sim, o Eterno só diz que você não deve acender fogo. Sim. Então isso tudo está dentro daquela lei do Ruquim, não é isso? Entendeu? Então eu fico assim, confusa. Quer dizer, coisas mínimas você não faz porque está transgredindo o Shabat. Agora, você se preparar para ter, entendeu? Ter uma relação com o seu marido, quer dizer, tomar um banho, você tem que ser esquentada e tem que ser preparada, entendeu? Sim. E depois que você tenha o seu ato, tal, você vai lá, ele vai ter que se banhar, vai ter que se só. E as horas do Shabat? Sim. Então tudo para mim está dentro disso aí. E o mandamento fala lá, santificar separado, quer dizer, então deve ser só para as horas. Eu vejo assim. Vou continuar. Sim, ok. Graças a Deus. Ok. Vamos lá. Continuando. Cortar o cabelo azul do Shabat. A gente terminou de cortar o cabelo azul? Terminamos, né? Terminamos não? Terminamos. Então vamos lá. 15ª. Arrependimento na véspera de Shabat. Na sexta-feira, cada um deve inspecionar seus atos e evocar sentimentos de arrependimento por todas as más ações cometidas na semana. Isso, na verdade, só para os Sfaradim. Os Ashkenazim não fazem o Tachanun. Porque eles entendem que, como é um período de alegria, é um período de prazer, então não se faz Tachanun, que é o pedido de perdão e súplica. Então, é um momento só para você estar em contato com o sagrado e ter felicidade. Então, arrependimento e tristeza nesse dia, eles não fazem. Tá? Os Ashkenazim. Então, os Sfaradim são dessa opinião. Vamos lá. A véspera do Shabat engloba todos os dias da semana, assim como a véspera de Rosh Chodesh engloba todo o mês. A última, para a gente terminar agora, 16ª, fala assim, vestir-se bem. Deve-se vestir roupas distintas e ter um talit especial para o Shabat, ou seja, um talit só para o Shabat. Conforme foi dito, e honrareis no... Ou seja, dá honra para o Shabat. Está lá em Isaías 58:13. Nossos Rabanim interpretam, lá em Shavat, no Tratado de Shabat, 103 Amud Aleph, eles falam o seguinte: tua vestimenta de Shabat não deve ser igual à da semana. Então, até quando quando os judeus viaja com gentios, ele deve vestir roupas especiais de Shabat. Porque as vestes não são em honra de quem vê, mas em honra ao Shabat. Ou seja, não é só para estar na sinagoga. Eu vou vestir a roupa especial porque eu vou estar na sinagoga. Não. Se mesmo um dia que você não for para a sinagoga, está doente, ou teve algum problema, você está fora de casa, está viajando, está em algum outro lugar, você deve vestir-se bem, não é para as pessoas da comunidade verem, mas é para Kadosh Baruch Hu ver. O dia é sagrado para ele. Então você não veste roupa especial de Shabat só para os outros verem. Então, mesmo na sexta-feira à noite, acho que os marranos dão de 1000-0 em muitos judeus tradicionais, que na sexta-feira à noite já vestiam roupa especial, já colocavam vestimento especial para jantar em casa. Então, já é uma preparação para o Shabat, tanto na noite quanto no dia de Shabat, ok? Então, para honrar ao sagrado, é um dia especial para ele, então deve se vestir roupas bonitas. Ok? Hazak Baruch, a gente termina agora. Amém.